Olá, pessoal! Nessa videoaula, iremos iniciar o último tópico da Física 1, que fala sobre energia mecânica. Vamos começar com o caso de uma pedra que está sendo jogada para cima, então nós vamos ver ela no momento de subida. E note que aqui a gente vai considerar que não existe o atrito com o ar. Então, inicialmente, a pedra tem uma velocidade que é maior do que zero, e quando ela chega no ponto mais alto da trajetória, ela tem velocidade nula, e esse ponto mais alto, lá nas aulas de cinemática, nós tínhamos conversado que se tratava de um ponto de retorno. Nós já aprendemos na frente de trabalho a energia cinética, então a gente poderia se questionar: qual que é a energia cinética no ponto inicial, aqui no momento em que ela sai do solo, a pedra, e qual que é a energia cinética final, que é quando a pedra chega no ponto de retorno? Lembra, a fórmula da energia cinética é mv² sobre 2. Então, como ela tinha velocidade inicial, vai ficar mvi² sobre 2. Quando a gente aplica a mesma formulação para o ponto final, e a gente observa que no ponto de retorno a velocidade é nula, isso acaba culminando numa energia cinética final igual a zero. Aí poderíamos nos questionar: então quer dizer que inicialmente a pedra tinha energia cinética e essa energia cinética foi diminuindo durante a subida até zerar. Então, mas para onde que foi essa energia que existia e zerou? Então, a gente vai ver o princípio de Lavoisier, em que ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, se a gente vê que durante a subida a energia cinética diminui, é porque ela está sendo transformada em um outro tipo de energia, que vai ser energia potencial. Então, aqui, ó, se a energia cinética estava diminuindo, é porque a energia potencial gravitacional estava aumentando. Tudo bem? Então, uma energia se transforma em outro tipo de energia. E lá na frente de trabalho e energia cinética, a gente tinha visto esse teorema trabalho-energia cinética. E hoje a gente vai terminar de ver a complementação dele, que é esse último termo em vermelho aqui no slide. Pessoal, meninos e meninas, por que aqui a variação de energia cinética é igual a menos a variação de energia potencial? Porque vocês veem que entre o ponto inicial e o ponto final, aqui na figura, teve uma variação de energia cinética. Só que quando a variação da energia cinética diminui, é porque a variação da energia potencial aumenta. Então, em módulo, elas são iguais, mas elas são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que aparece esse sinal de menos. Esse nome que a gente dá para energia potencial aparece em várias partes da física. Por exemplo, a gente vai ver nessa videoaula que ela aparece para energia potencial gravitacional, existe a energia potencial elástica. Lá em Física 3, você vai ver que existe a energia potencial elétrica. Então, por que a gente dá sempre o nome de energia potencial e vai mudando o termo da física que a gente está olhando? Então, a energia potencial, né, ela está associada à configuração do sistema. Então, ela tem a ver com as posições iniciais e finais. Por exemplo, se uma mola está esticada ou comprimida, se eu estou no alto ou se eu estou no baixo, se eu estou no potencial elétrico alto ou baixo também. Então, tem a ver com a configuração do sistema. Por isso que a gente dá o nome de potencial. Tudo bem? Deu para pegar aqui? Porque uma é o inverso da outra, então por isso aparece o sinal de negativo. E eu vou pegar justamente essa formulação e vou trazer aqui, ó. A gente acabou de discutir que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. E aí, vamos brincar de abrir a equação para ver se a gente chega numa nova formulação. Então, tudo que é delta na física é o caso final menos o caso inicial. E eu também vou abrir o delta aqui, só não esqueça que tinha o sinal de negativo. Então, vai ficar energia potencial final menos energia potencial inicial.
Na próxima linha, do lado esquerdo não muda nada. O que muda no lado direito é que a gente vai fazer a distributiva. Então, o primeiro termo fica negativo e o segundo termo, menos com menos, fica mais. Dessa terceira linha para a quarta linha, o que foi feito? Desse lado esquerdo, a gente escreveu as grandezas finais. Desse lado direito, a gente escreveu as grandezas iniciais. Percebe que na terceira linha elas estavam misturadas, né? Então, por exemplo, eu já tinha energia cinética final e a energia potencial final, ela estava negativa, ela veio para antes do igual positiva. A energia potencial inicial já estava do lado direito, essa grandeza inicial. Então, essa grandeza que também é inicial, eu vou jogá-la para depois do igual, então ela era negativa, ela vem para cá positiva. Então, repetindo, eu só separei as grandezas finais das grandezas iniciais. Dessa linha para a próxima, não foi feito nada, eu só inverti os termos, né? Coloquei as grandezas finais para depois do igual e as grandezas iniciais para antes do igual. E aí, a gente chega numa equação que para nós é importante. A gente define a energia mecânica na física. Então, energia mecânica é o E emissão, subíndice emissão, tudo bem, M maiúsculo, como a soma da energia cinética mais energia potencial. Vou repetir, porque isso é importante. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Só que aqui era para o ponto inicial e aqui a soma das duas, que também é energia mecânica, só que é para o ponto final. Então, vocês percebem que a energia que eu tinha no ponto inicial, a energia total do sistema, vai ter que ser igual à energia total que eu tenho no ponto final do sistema. Então, a gente fala que como a energia é a mesma, existe a conservação dela. E nota que isso só ocorre porque não havia forças dissipativas. Lembra que a gente tinha desprezado o atrito com o ar? Tudo bem? Então, o que eu estou te falando? Que se eu tinha 10 joules de energia aqui no ponto inicial, eu também vou ter 10 joules no ponto final. Lembrando que na natureza a energia não se cria nem se perde, ela só se transforma, tudo bem? Então a gente fala que é a conservação da energia mecânica. Para alguns que têm mais dificuldade de visualizar o que significa isso, a gente colocou uma figura aqui do lado direito, que é uma pessoa arremessando uma bola de beisebol para cima, tudo bem? Então, a gente colocou que na altura da mão da pessoa, né, aqui no ponto inicial, o Y é 0, tudo bem? E a gente vai jogar a bola para cima. Só que no ponto mais alto, assim como era aqui nesse slide, no ponto mais alto a velocidade é nula, tudo bem? E aqui a gente vai ter o diagrama de energia para esse ponto inicial, e vai ter o outro diagrama de energia para o ponto final, que é o ponto mais alto da trajetória. Então, o que a gente vê? A gente vê que inicialmente não tinha energia potencial gravitacional, porque a gente colocou a altura igual a 0 aqui na mão da pessoa. Então, toda a energia do sistema era energia cinética. Então, percebe que aqui o K, né, é energia cinética. Esse K aqui, ó, é uma outra forma de expressar a energia cinética. Assim como tem livros que não chamam a energia potencial de EPOT, tem livros que chamam a energia potencial de letra U, maiúscula. Mas não importa o livro que você adota ou o professor que você vai ter aulas em Física 2 e Física 3, você tem que estar pronto para as duas conversões, para as duas notações de energia cinética ou as duas notações de energia potencial. É a mesma coisa, a física é a mesma. Então, como aqui essa figura veio do livro do Sears, ele chama a energia cinética de K maiúsculo, que vem de kinetic em inglês, e ele chama a energia potencial de U maiúsculo, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Como ele está jogando a bola para cima, inicialmente essa bola tem velocidade, então ela vai ter energia cinética. Tudo bem que esse cinza é mais claro.
Só que como a bola está na altura da mão, meu referencial de altura, o y é igual a zero aqui, eu não tenho energia potencial gravitacional. Então, se eu somar essa coluna com essa coluna, a minha energia total é igual à energia cinética. Tudo bem? Então, em cinza mais escuro é a energia mecânica. Agora, como que ficaria o diagrama de energia no ponto mais alto? No ponto mais alto, a velocidade é nula, porque é um ponto de retorno. Então, eu não tenho energia cinética. Mas para onde que foi essa energia? Ela foi diminuindo a energia cinética e foi sendo transformada em energia potencial gravitacional. Então, a energia cinética zerou e a energia potencial gravitacional aumentou. Se eu somar a energia cinética com a energia potencial gravitacional, eu tenho a energia mecânica total. Agora, nota, gente, como é um caso em que também não tem resistência do ar, percebe que a energia mecânica no ponto inicial é a mesma energia mecânica no ponto final? Percebe que o tamanho dessa barrinha de cinza mais escuro é a mesma, ou seja, a energia total do sistema se conservou. Tudo bem? Agora, o que está faltando? A gente formalizar outras duas fórmulas de energia potencial para nós conseguirmos fazer exercícios numéricos. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente faz a dedução da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica. Contudo, a energia potencial elástica, a gente já tinha conversado um pouco sobre ela lá na aula de trabalho e energia cinética. Mas vamos começar aqui por cima, né? Então, o que a gente tem? Trabalho, será que você lembra lá da aula de trabalho? Qual que é a definição? Como que eu calculo o trabalho de uma forma mais genérica? Lembra que trabalho é a integral da força no espaço? E que trabalho é uma integral definida que vai de uma posição inicial até uma posição final. Se a gente voltar ao slide, né, a gente tem que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Ó, W é igual a menos o delta E pot. Né? Então, eu vou vir para cá. Então, o trabalho é menos a variação da energia potencial. Tudo bem? Então, o que eu fiz dessa primeira linha para de baixo? Eu isolei a variação da energia potencial aqui do lado esquerdo. E esse sinal de menos, eu vou colocar do lado aqui, ó, dentro da integral, né? Porque eu só tenho que mostrar que essas grandezas são inversamente proporcionais matematicamente. Então, de vez eu colocar o sinal de negativo aqui, eu vou colocar o sinal de negativo aqui na integral. E aí, quem é que faz o trabalho da força gravitacional? É a força peso. E lembra que peso é massa vezes gravidade. Só que aqui a gente está sendo purista para fazer uma dedução de uma fórmula física. Então, se a gente for olhar a nossa orientação, perceba que a força peso está no sentido contrário do eixo y definido. Não é assim que a gente define? O y igual a zero é no solo e a altura sobe para cima. Geralmente essa é a convenção da matemática e da física que a gente adota. Então, como a força peso está no sentido contrário do eixo y positivo definido, a gente vai falar que a força peso é negativa. Tudo bem? Porque ela está contrária ao eixo y definido. E daí, nós vamos ter que integrar em relação a y. Então, o mg, né, que era uma constante, vai passar para fora da integral e esse menos com menos aqui fica mais. Então, o mg passa para fora da integral e eu vou ter que integrar 1 dy, né? Então, se eu integrar 1 dy, é como se fosse 1 vezes y elevado a zero. Eu somo mais um no expoente e divido o novo expoente pelo novo denominador. Então, vai ficar o y elevado à primeira. E lembra o que é uma integral definida? É sempre fazer o caso final menos o caso inicial. Então, vai ficar o y final menos o y inicial. Tudo bem? Então, a variação da energia potencial gravitacional
é o mgy final menos o mgy inicial, tudo bem? Só que aqui eu não quero mais pegar o delta, né? Eu quero pegar a energia potencial em um único ponto. Então, para o ponto final e para o ponto inicial é a mesma fórmula. Então, a gente acaba definindo que para um ponto único, a energia potencial gravitacional é o mgy. Pessoal, aqui eu queria fazer um adendo. Muitos de vocês vêm lá do ensino médio falando que a energia potencial gravitacional é o mgh. Isso não está errado, o professor te ensinou corretamente. Só que pelo menos eu, né, não sei os outros professores da Física 1, eu gosto de falar que a energia potencial é mgy. Vocês não vão ouvir eu falando mgh, a menos que o enunciado criou essa notação para mim. Aí eu sigo, tudo bem? Por quê? Porque nota que aqui o y, ele pode ser tanto positivo, como o y também pode ser negativo. Então, notem que a energia potencial gravitacional pode ser positiva e ela pode ser negativa. O fato do professor no colegial te falar que era mgh é porque ele sempre pega alturas acima do solo. Em geral, eles não discutem com vocês o caso em que o y é negativo. Tudo bem? Então, professora, a gente vai ter exercícios em que aborda um y negativo? Sim, a gente vai ter. Tudo bem? Pessoal, só para não ficar assim muito jogado, como assim um y negativo? Né? Eu poderia ter uma pedra acima do solo, né? Eu defini meu solo aqui para cima, mas eu também poderia ter um buraco no chão, né? Então, e se a pedra caísse dentro de um buraco que está abaixo do nível do solo? Tudo bem? Então, quer dizer que o y poderia ser negativo. Depende da onde você coloca o seu referencial, aonde você escolhe o y igual a zero. E aí, qual que é o trabalho realizado pela força elástica? Então, de novo, eu vou pegar aqui a formulação geral, que trabalho é integral definida da força no espaço. E a gente já conversou lá do slide anterior que trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. De novo, gente, é o mesmo argumento daqui de cima, né? Eu isolei a variação da energia potencial do lado esquerdo e esse sinal de menos eu coloquei aqui, ó, antes da integral. Só que agora eu vou olhar a força elástica. Esse desenho aqui, que origina a lei de Hooke, já foi discutida na videoaula, né, da frente de trabalho energia cinética. Se alguém não viu essa videoaula, dá uma olhada nos vídeos anteriores. E a gente conversou que a força elástica é a lei de Hooke, e a lei de Hooke é menos kx. Tudo bem? Dá lá uma olhada nas videoaulas anteriores. A força elástica, a lei de Hooke, é menos kx. Tudo bem? Aí nota que esse menos com menos vai virar mais. Aqui é um polinômio de primeira ordem, x elevado à primeira. Aí quando eu integro o polinômio, sobe mais um expoente e o novo expoente vem para o denominador. Então vai ficar kx ao quadrado sobre 2. Lembra, sempre que eu termino uma integral definida, eu faço a barra na vertical e coloco os integrandos. E é sempre fazer o caso final menos o caso inicial, respeitando a matemática de entrada. Nessa última fórmula, eu não quis pegar a variação da energia potencial elástica. E eu vejo que ela tem uma mesma formulação, tanto para o caso final, como para o caso inicial. Então, como que é a matemática dela, independentemente do ponto? É meio de kx ao quadrado. Então, essa aqui acaba sendo a nossa fórmula da física para calcular a energia potencial elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. Para fechar esse material, essa primeira videoaula é de explicação de conceitos teóricos. Tá faltando mais um slide, vou virar aqui, né? Aqui eu queria conversar com vocês a diferença de forças conservativas para forças não conservativas. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente olhar o gráfico, é do y em função do x.
E aqui nos remete muito àquela aula de lançamento oblíquo. Lembra? Em que uma bola, né, arremessada faz um deslocamento em formato de uma trajetória em formato de parábola. Tudo bem? Então, aqui são dois lançamentos oblíquos diferentes, tudo bem? Dois arcos de parábolas diferentes. E aí, o exercício se questiona, né? Vamos ver aqui o ponto inicial, né? Então, ele vai fazer a análise do diagrama de energia para o ponto inicial e ele vai fazer a análise do diagrama de energia para esse ponto H aqui. Tudo bem? Que esse se remete a esse. Quando o y é igual a zero, quando eu estou na altura do solo, né? Então, voltando aqui o slide. Se o y for zero, a energia potencial gravitacional é zero. Né? Então, se o y é zero, a energia potencial é zero. E como a bola, né, foi arremessada no lançamento oblíquo, ela sempre tem uma velocidade inicial. Então, ela tinha uma energia cinética. Se eu somar essas duas barrinhas, se eu somar a energia cinética com a energia potencial gravitacional, eu tenho energia mecânica total, que é essa barra mais cinza escura. Tudo bem? Agora, vamos olhar esse ponto intermediário. Esse ponto intermediário, a minha bola, nesse ponto aqui, ainda tem um pouco de energia cinética. Como que você sabe, professora? Porque ela tinha uma velocidade, essa velocidade vai diminuindo, vai sendo desacelerada pela gravidade, até chegar no ponto mais alto com velocidade nula. Então, num ponto intermediário, ela ainda tem energia cinética, né? Então, num ponto intermediário, ela ainda tem energia cinética, mas percebe que essa energia cinética é menor do que a inicial, porque ela está sendo desacelerada a velocidade. Agora, percebe que teve um pedacinho de energia cinética que foi perdida? Para onde que foi essa parte de energia? Foi convertida em energia potencial gravitacional. Nota que o corpo subiu até uma certa altura, então ele ganhou um pouco de energia potencial gravitacional. Agora, se eu somar a energia cinética com a energia potencial gravitacional, eu de novo tenho a energia mecânica total do meu sistema. E notar que essas duas barrinhas cinzas escuras têm o mesmo tamanho, então a energia mecânica se conserva. Então, a gente pode falar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Agora, por que a senhora está explicando isso de novo? Porque se a gente olhar, a gente tem 3 pontos que estão à mesma altura. Vocês percebem esses 3 pontos no slide? E pelo menos 2 deles veio de trajetórias diferentes. Percebe? Eu tive o primeiro lançamento de projéteis, eu tive o segundo lançamento de projéteis. Então, vocês veem que o trabalho, né, da força-peso, ele não depende da trajetória. Ele não se importou qual foi o caminho que o corpo descreveu. Então, a gente fala que isso é uma força conservativa. E sempre que for uma força conservativa, você pode aplicar a conservação da energia mecânica. Agora, isso nem sempre ocorre. Tem forças que não são conservativas e um exemplo delas é a força de atrito. E a gente vai ver que o trabalho da força de atrito depende da trajetória. Percebe que um é o contrário do outro? E daí, esse caso aqui, geralmente os professores lá no ensino médio não discutem. E essa última formulação nós vamos aplicar nas videoaulas que se seguem. Geralmente vocês trazem uma boa base dessa formulação. E para todos os alunos será novidade essa nova formulação aqui, ó, quando é o caso da não conservação da energia mecânica. Então, só para a gente começar o assunto, vamos olhar aqui esse exemplo. Tem uma pessoa que está tentando carregar o caminhão. Então, o que eu tenho, né? Tem o ponto 1, que é onde o movimento do caixote se inicia. Tem o ponto 2, que é quando o caixote chega nessa altura máxima. Percebe que o caixote não chega a entrar no caminhão. Ele só chega até essa altura da rampa e ele volta.
Quando ele retorna, a gente vai chamar de ponto 3. Se aqui foi o ponto máximo, é porque ele parou. Então, no ponto 2, a velocidade é nula. Tudo bem? E aqui estão as distâncias percorridas. Então, aqui está o diagrama de energia do ponto 1, o diagrama de energia do ponto 2 e o diagrama de energia do ponto 3. Pessoal, prestem atenção. Nesse caso aqui, tem o atrito. Nesse não tinha atrito e nesse vai ter o atrito com a rampa. Tudo bem? Então, no ponto 1, quais eram as minhas energias? O homem está empurrando a caixa com uma velocidade inicial. Então, se eu tinha velocidade, é porque eu tenho energia cinética. Contudo, a caixa estava na altura do solo. Então, a energia potencial gravitacional é 0. Se eu somar as duas, eu tenho a energia mecânica total. Quando a caixa sai do ponto 1 e chega até o ponto 2, o que aconteceu aqui? Nesse ponto, como a velocidade é nula, a energia cinética é 0. E a caixa, ela subiu até uma certa altura. Então, o MGY tem valor aqui, tudo bem? Vai dar um valor que é maior que 0. Então, essa energia cinética, ela diminuiu e ela foi transformada em energia potencial gravitacional. Só que olha aqui os diagramas. Você percebe que a energia mecânica total no ponto 1 era maior do que a energia mecânica total no ponto 2. E por que ela diminuiu? Ela diminuiu porque o trabalho da força de atrito dissipou energia. Então, o trabalho roubou energia, dissipou, então ela diminui a energia mecânica total do sistema. E quando a caixa voltar, ela também retorna com menos energia mecânica total. Tá vendo que vai diminuindo? Por quê? Porque quando a caixa desce, tem o atrito com a rampa de novo. Então, como o atrito é uma força dissipativa, vai diminuir a energia mecânica total. E lembrando que quando a caixa retornar, ela retorna à altura do solo. Então, eu não vou mais ter energia potencial gravitacional. E a energia que eu tiver vai chegar com velocidade, a caixa aqui embaixo no solo, a energia que eu tiver vai ser cinética. E se eu somar as duas, de novo, me dá minha energia mecânica total. Então, percebe, gente, que se a gente comparar o ponto 1 com o ponto 2, ou o ponto 1 com o ponto 3, eu não posso falar que a energia mecânica total em um deles é igual à energia mecânica no outro. Então, essa fórmula não serve mais. Ela tem que ser reescrita. E a gente vai reescrever ela dessa forma aqui. Essa daqui é a forma mais genérica, tudo bem? Aí, muitos falaram assim, mas que fórmula diferente. Por que ela escreveu W de outras? Aqui é o trabalho de outras. Lembra, energia é joule, trabalho também é joule e energia mecânica também é joule. Então, dimensionalmente, tudo aqui é energia. Professora, por que aqui você escreveu mais? Aqui não estava perdendo energia? A energia mecânica inicial vai ser maior do que a energia mecânica final, então vai ter que aparecer um sinal de menos. Gente, é isso que eu estou tentando te falar. Essa daqui é uma fórmula genérica. Esse termo vai poder ser positivo ou ele vai poder ser negativo. Quando for o trabalho da força de atrito, vai ser negativo. Mas também tem casos na física em que você aumenta a energia do sistema, né? Então, assim, isso não é incomum de alguém, por exemplo, eu poderia ter um patinador que está deslizando sobre o gelo, vem uma pessoa atrás, então ele tinha uma energia cinética inicial, vem uma pessoa atrás desse patinador e empurra ele. Então, dá mais energia cinética. Tudo bem? Então, nesse caso que eu estou descrevendo, o trabalho dessa força externa vai fazer com que a energia mecânica final seja maior do que a energia mecânica inicial. Então, lembrando, esse trabalho de outras pode ser positivo ou negativo de acordo com o meu enunciado. Tudo bem? E aí, como que a gente vai aplicar essa fórmula? A gente vai ver nas videoaulas que se seguem.
Então, de novo, a força de atrito é uma força não conservativa, porque a gente vê que ela depende, né? O trabalho da força de atrito depende da trajetória, culminando nessa nova formulação. Vou parar a aula por aqui. A continuação vai ser uma videoaula. A primeira, só de exercícios de casos conservativos, e a segunda videoaula, só de exercícios de casos não conservativos. Tudo bem? Se ficou com alguma dúvida, coloca lá no fórum ou nas aulas Webex. Obrigada!